Ele balança, mas é por causa do preço só mesmo. Ele balança. Pensei que era o banco. E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje, nós iremos aí dar continuidade, beleza? No livro de Gênesis, capítulo 35 e também o capítulo 36. Vamos para a leitura. Jacó volta a Betel, casa de Deus. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos. E Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram um acampamento e, enquanto partiam, Deus fez se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Esse medo que Deus botou no povo foi devido ao ato que no capítulo anterior Simeão e Levi fizeram, né, matando Siquém e seu filho Amor e seu filho Siquém. Assim Jacó e todos que com ele estavam chegaram a Luz, cidade que também fica conhecida pelo nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome do lugar de El-Bet-El, o Deus de Betel. Porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo com medo de seu irmão. E então morreu Débora, a ama de Raquel, e foi sepultado abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado, que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon-Bacute, carvalho das lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava de Padã-Arã e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplicai. Uma nação e uma assembléia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda essa geração a ti e à tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara. E derramou vinho e azeite sobre ela, como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel. Jacó e sua família partiram de Betel quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata. Raquel começou a dar à luz e, em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. E enquanto padecia, tentando dar à luz, a parteira a encorajou: não temas, um filho saudável terás. No momento em que estava
prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, que significa filho da aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Benjamim ou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estrela sobre seu túmulo e é o conhecido marco do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou seu acampamento diante de Migdol-Éder, a torre de vigia do rebanho. Os filhos de Jacó. No tempo em que Israel habitava naquela região, Rúben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12, 12 filhos mais a filha de Diná. Homens foram 12. Os filhos com Lia, Rúben, que é o primogênito de Jacó. Depois veio Simeão, veio Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel, José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos com Zilpa, a serva de Lia, Gade, Aser. Esses, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. A morte de Isaac. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaac, em Manre, próximo de Kiriat Arba, também chamada de Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos e inspirou. Ele morreu e reuniu-se a sua parentela no mundo dos mortos. Idoso e farto de dias, seus filhos Esaú e Jacó cuidaram de seu sepultamento. Bom, agora nós vamos dar entrada aqui no capítulo 36. Esta é a história da família de Esaú, também chamado de Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, algo que o pai de Esaú, Jacó e Rebeca não gostaram, Isso aqui a palavra diz que foi mal diante dos olhos dos pais de Esaú, mas ele fez para poder, tipo de pirraça, vamos dizer assim. Foram Ada, filha de Elon, Oitita, Oalibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. E da mesma forma, Basemate, filha de Ismael e irmão de Nebaiote. Esse Ismael aqui, é filho de Abraão, com a egípcia, a serva de Agar, escrava de Agar. Ada gerou para Esaú Elifaz, Basemate gerou Reuel. Oalibama gerou Jeus, Jalão e Corá. Esses, portanto, foram os filhos de Esaú, que lhe nascera em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia conquistado em Canaã, e partiu para outras terras, para longe do seu irmão Jacó. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos que já não podiam morar próximos. Portanto, as terras em que habitavam não conseguiam produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e seus muitos rebanhos. Por esse motivo, Esaú também, chamado de Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. Eis, portanto, os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Ameleque.
Foram esses os netos de Ada, esposa de Esaú. Eis os filhos de Reuel, Nate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, esposa de Esaú. Eis os filhos de Oalibama, esposa de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Zalão e Corá. Eis os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, Temã, Omar, Zefó e Kenaz. Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes que descenderam de Elifaz na terra de Edom. Eram, pois, netos de Ada. E eis os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Naate, Zera, Samá e Misa. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, esposa de Esaú. E eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, os chefes Jeel, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oalibama, esposa de Esaú, filha de Aná. Esses foram os filhos de Esaú, que é Edom, e essas foram todas as tribos que ele descenderam, os descendentes de Seir. Eis os filhos de Seir, o Oreu, que morava na região. Naquela época, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Diza. Esses descendentes de Seir foram chefes das tribos dos Oreus no território de Edom. Lotã foi o pai dos grupos de família de Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Eis os descendentes de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando apacentava os jumentos do rebanho de seu pai Zibeão. Estes foram os filhos de Aná: Dissom e Aolibama, a filha de Aná. Eis os filhos de Dissom: Rendã, Esbam, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bila, Javã e Acã. Eis os descendentes de Dissã, Uz e Arã. Estes foram, portanto, os chefes das tribos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Anã. Dissom, Éder e Dissom, Ezer e Dissã. Estes foram os chefes dos Oreus, conforme as divisões de seus clãs por toda a região de Seir, os reis e os chefes tribais de Edom. Eis os reis que reinaram sobre as terras de Edom, antes que houvesse a instituição de um rei para dirigir os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade era conhecida pelo nome de Dinaba. Quando Bela morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zera de Boza. Jobabe morreu e Ussã, da região dos Temanitas, foi seu sucessor. Então Ussã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha vencido os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade era chamada de Avite. Hadade morreu e Sanlá de Masreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, nas proximidades do Eufrates, o rio, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Acabor, foi seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acabor, morreu e Adá governou em seu lugar.
Sua cidade chama-se Paú, e o nome de sua esposa era Mebatel, filha de Matrete, neto de Mezabe. E os nomes dos chefes que descenderam de Esaú, segundo seus nomes, clãs e religiões, onde viviam cada um das tribos: Timna, Alva, Jatete, o Alibama, Elã e Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Migdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles estabeleceu-se num território da terra que ocuparam. Esaú, portanto, é o progenitor dos edomitas, né? Tudo começou com Esaú. Bom, agora nós vamos entrar aqui agora no capítulo... Aliás, aqui nós encerramos, o capítulo 35 e 36. Próximo vídeo nós vamos dar continuidade aí no livro de Gênesis 37 e também 38. Então, é muito importante que você aí tenha alguém para você também debater, talvez a sua esposa, sua filha, um colega de trabalho, um amigo da igreja, do trabalho, que assim, bom, aqui eu faço isso, né? Dessa forma você consegue aí fixar a ideia. Nós aqui em casa fazemos isso, né? A Ana gosta muito de fazer isso. E às vezes ela consegue lembrar de coisas que eu não consigo lembrar, né? Juntamente com a Glaucia. Então até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz. Valeu!